Atores como Tom Cruise, Jack Chan, Jason Statham ou, voltando um pouco mais no tempo, Bruce Lee, são famosos por fazerem cenas de ação e não usar dublês. Tom Cruise, por exemplo, em seus blockbusters, principalmente na franquia Missão Impossível, as imagens que vemos nos filmes são todas filmadas por ele mesmo, ficando famosas as cenas dos bastidores. Jack Chan também faz suas cenas de luta, que são tão bem coreografadas que parecem um baile, mas muito perigosas. Porém, no início do século passado, houve um ator que foi o precursor de tudo isso. Nascido em Piqua, Kansas, em 1895, esse ator, que também era comediante, diretor, produtor e roteirista, fazia cenas de ação em seus filmes ainda na década de 20. Seu nome? Buster Keaton. Buster Keaton era o nome artístico de Joseph Frank Keaton. Buster iniciou sua carreira em vaudeville, que era uma mistura de teatro com circo, muito popular nos Estados Unidos e Canadá, que durou desde 1880 até o início da década de 30. Um dos nomes que também surgiu do vaudeville foi o ilusionista Houdini, mas isso é história para outro vídeo. Keaton fazia um número artístico junto com seus pais, chamado Os Três Keatons. Ele se apresentou pela primeira vez quando tinha 3 anos de idade, em que a piada era como educar uma criança mal educada. O pequeno Keaton desobedecia a seu pai, e ele arremessava o moleque contra o cenário, no fosso da orquestra ou mesmo na plateia. Esse estilo de comédia levou a acusações de abuso infantil, porém Buster sempre mostrava para as autoridades que ele não tinha hematomas ou ossos quebrados. Ele começou a ser chamado de o garoto que não podia ser danificado. Em uma entrevista, Buster diz: "Comecei tão jovem que cair direito é uma segunda natureza minha." Após passar muitos anos se apresentando, em 1916, aos 21 anos, Buster vai para Nova York tentar a sorte no cinema. Convidado pelo comediante e ator Roscoe Arbuckle, Buster Keaton estreia no cinema em 1917, no curta-metragem The Butcher Boy. Depois fizeram vários curta-metragens, juntos até 1920, quando a fama chega para Buster Keaton. Nesse mesmo ano, Buster acaba adquirindo um estúdio e começa a produzir seus próprios filmes. A Grande Guerra, ou simplesmente a Guerra Mundial, inicia em 1914 e foi até 1918. E mais de 4 milhões de homens americanos foram convocados a servir nas Forças Armadas. O apelido dado a esses soldados de infantaria americano era Doughboy. Esses jovens vinham de cidades e fazendas dos Estados Unidos e de profissões diferentes. Um desses Doughboys era um jovem de 22 anos que estava começando a se destacar como ator de Hollywood. Buster Keaton serviu na Primeira Guerra em 1918. Após 2 semanas de treinamento, as tropas que Buster fazia parte foram enviadas para o exterior. Chegando em Liverpool, na Inglaterra, as tropas tiveram um treinamento adicional e então foram enviadas para a França. As condições da Primeira Guerra eram muito duras. A comida era escassa e não havia moradia adequada para as tropas. Dormíamos em tendas circulares, nossos pés no centro e nossas cabeças perto das correntes de ar livre, disse o ator. Durante seu tempo no exército, Buster sofreu uma infecção no ouvido que prejudicou sua audição permanentemente. Neste período, as tropas achavam forma de se entreter. A companhia de Keaton não foi exceção. Como eles tinham alguém que vinha de uma carreira de vaudeville e ator de cinema, logo o cineasta virou destaque da tropa. A 40ª divisão, da qual Buster fazia parte, aproveitou para destacar os talentos do ator. Ele, mais outros soldados, ficaram conhecidos como The Sunshine Players. Ele se apresentava em quartéis e cabanas do YMCA, sendo Keaton a atração principal. Suas apresentações eram tão populares que, quando a guerra acabou, Buster foi mantido na França pelos altos escalões por mais 1 ano para continuar se apresentando. Buster Keaton só retornou para casa em 1919. Após retornar da guerra, Buster volta com tudo para o cinema e fez uma série de comédias de curta-metragens como One Week, Playhouse e The Boat. O comediante tinha um time de escritores, mas as piadas mais arriscadas vinham do próprio ator.
Buster começou a gravar longas, e em 1923 ele grava o filme Three Ages, onde ele escreveu, dirigiu, produziu e atuou. E esse filme foi o primeiro que ele se afirmou como um ator de longa-metragem. E acabou dando início a uma nova era do cinema mudo. Uma das características de Buster Keaton em seus filmes é que ele sempre mantinha seus personagens sérios, com a mesma expressão facial, e acabou recebendo o apelido de O Homem do Rosto de Pedra. O artista continuou sua escalada no cinema, gravando filmes históricos como Nossa Hospitalidade, Sete Oportunidades e Marinheiro de Encomenda. Neste filme tem uma das cenas icônicas do ator, onde ele fica parado num determinado local e então uma fachada de um prédio de 2 andares desaba sobre Keaton. O personagem sai ileso devido a uma janela aberta, exigindo muita precisão, porque a fachada pesava 2 toneladas e a janela oferecia alguns centímetros de folga ao redor do comediante, fornecendo uma das imagens mais marcantes da história do cinema. Buster se tornou o grande rival de Charlie Chaplin na época. Enquanto Chaplin, que é considerado por muitos o maior ator de todos os tempos, fazia um papel de vagabundo, atrapalhado e malandro e misturava comédia com drama, Keaton usava as gags, que são saltos, corridas e quedas arriscadas, e sempre interpretava o herói despreocupado. As obras mais marcantes da estrela foram os filmes Sherlock Jr. de 1924, O Homem das Novidades, em inglês The Cameraman, de 1928, e A General, de 1926. Esse último é um dos mais importantes da história do cinema. O longa se passa durante os acontecimentos da Guerra Civil Americana. O filme foi um fracasso comercial na época. O longa mistura comédia e drama, e cenas em um trem que só Buster Keaton poderia fazer na época. Com o fracasso do filme e com os valores que ele custou, Keaton perdeu o controle de seus longas. E seu distribuidor, a United Artists, colocou um gerente para monitorar as produções do filme de Buster Keaton. Praticamente Buster ficou refém da distribuidora. O comediante ainda fez mais 2 filmes nesses moldes e em seguida deixou sua independência por um emprego no maior estúdio de Hollywood, a Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM. Pela MGM, ele gravou uma de suas principais obras, The Cameraman. Mesmo com a popularidade de seus filmes sendo boas pela MGM, a produtora não permitiu que o ator produzisse seus filmes, tendo que aceitar os termos do estúdio. Porém, uma mudança no cinema viria e Keaton não estava preparado. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. Diferente de Charlie Chaplin, que conseguiu se adaptar ao cinema falado quando houve a transição, o comediante Buster Keaton acabou sofrendo e saindo dos holofotes. Keaton, no começo da década de 30, cai em decadência. Por ter assinado com a MGM, ele acabou perdendo o controle criativo de seus filmes e foi obrigado a aceitar os roteiros impostos pelo estúdio. E em 1933, Buster é demitido da produtora. Anos mais tarde, Keaton volta para a MGM, mas para ser escritor de piadas. Em 1939, Buster Keaton é contratado pela Columbia Pictures para estrelar algumas comédias de curta-metragem. O diretor geralmente era Julius White, que era o mesmo diretor dos Três Patetas. Don't forget we told you so. Happy birthday! Happy birthday! Make a wish, dear, and blow out the candles. Here they go! Porém, a carreira do ator e comediante estava longe de ser a mesma da época do cinema mudo. O auge da década de 20 tinha passado, mas os problemas não eram só na vida profissional dele, sua vida pessoal também não vinha muito bem. Buster casou-se com Natalie Talmadge em 1921. Eles viriam a fazer o filme Nossa Hospitalidade em 1923. Eles tiveram 2 filhos, 2 meninos, Joseph e Robert. A relação de Buster com Natalie estava indo de mal a pior, com visões e estilos de vida diferentes. Keaton construiu uma casa modesta para morar com a sua família, mas aí que as visões de mundo deles entram em conflito. Natalie não gostou da casa, achando que era muito pequena e simples, sem lugar para criados. Buster acabou vendendo a casa em 1926 e construiu uma propriedade de quase 1.000 metros quadrados em Beverly Hills. A casa custou na época $300 mil. Porém, eles acabaram se divorciando em 1932 e ela retira o sobrenome de Keaton das crianças.
Eles voltaram a ter o sobrenome do pai em 42, quando já eram maiores de idade. Isso tudo acarretou num alcoolismo em Buster Keaton. O comediante acaba internado numa clínica de reabilitação, onde acabou conhecendo a enfermeira May Scriven em 1933. Ela que viria a ser sua esposa, mas o casamento não dura muito tempo e eles se separam 3 anos depois, em 36. E acabou sendo um grande prejuízo financeiro para Buster Keaton. Ele fica 5 anos sem consumir álcool após a terapia. Keaton voltaria a se casar pouco tempo depois. Em 1940, ele se casa com Eleanor Norris, que era 23 anos mais jovem que ele. E foi com ela que Buster foi até o fim de sua vida. If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window. Após 2 décadas em baixa fazendo comédias baratas, tentando sobreviver no cinema e fazendo eventuais aparições públicas, Buster Keaton volta a ficar em evidência ao ser chamado para fazer um filme de Charlie Chaplin, Luzes da Ribalta, de 1952. Ironicamente, a história do filme é sobre uma artista em decadência que é salva por um pobre que era um famoso palhaço, que no processo de ajuda acaba recuperando sua autoestima também. Buster interpreta o parceiro de Charlie Chaplin. First the doorman, then the call boy, now the stage manager. Essa foi a única vez que os dois atores estiveram juntos no mesmo filme. Depois de muitos anos como rivais, agora Keaton e Chaplin, as 2 grandes estrelas da comédia, estavam trabalhando no mesmo projeto. Depois da grandiosa participação de Keaton no filme Luzes da Ribalta, ele voltou ao meio artístico. Acabou sendo um fôlego novo ao ator. Seus filmes passaram um processo de restauração e relançamento. Depois de muitos anos, o talento deste grande artista voltou a ser visto. Buster nunca desistiu. Mesmo estando em baixa, ele nunca parou de fazer seus filmes. E bastou uma oportunidade para voltar de onde não deveria ter saído, dos holofotes. Keaton para de beber de vez e volta a fazer papéis no teatro, TV e cinema. Fez vários outros filmes na década de 60 e mesmo depois dos 50 anos continuava a fazer suas acrobacias. Participou de muitos programas de variedade na televisão, da década de 50 até sua morte. Buster fez mais de 70 aparições na televisão. Mr. Buster Keaton. I'm very honored to have you on the show tonight. Silent movies, you know. Well, you can talk, Buster, and I'm quite sure the American public would like to hear you say something. Would you say something? Go ahead, speak. Incluindo um dos programas mais famosos da história da TV americana, o Ed Sullivan Show. Keaton foi ator em comerciais também, para marcas como Ford, Colgate e Budweiser. Veteran of the open road, particular yet well persistent hobo once said, biggest little van that ever came down the pike. Convince yourself at your Ford dealers. Em 1961, ele fez um episódio de uma série icônica dos Estados Unidos, The Twilight Zone. Na década de 60, Buster gravou outros filmes. Em 65, gravou o filme Um Escravo das Arábias em Roma. Well, there's a spirit in my house. Porém, esse seria seu último filme. Após o fim das gravações, Buster Keaton falece. A lenda do cinema morreu em 1º de fevereiro de 66, de câncer de pulmão. A importância de Buster Keaton para a história do cinema é imensurável. O ator e comediante que era o grande adversário de Charlie Chaplin foi um marco para a sétima arte, um pioneiro, que com certeza inspirou outros artistas que vieram depois dele. O homem do rosto de pedra que não ria, mas que ironicamente tinha o dom de fazer todos que estavam do outro lado da tela rir.
Mesmo passando por problemas de alcoolismo e saindo de cena durante 2 décadas, continuou trabalhando até voltar ao estrelato de novo. De uma coisa podemos ter certeza, Buster Keaton viveu do jeito que queria, viveu do seu jeito. Quem viveu intensamente também foi Ayrton Senna, que faleceu cedo, mas marcou seu nome na história, e no seu auge fez uma das maiores rivalidades da história do esporte em geral, a rivalidade com o piloto francês Alain Prost. Para ver essa história, clique nesse vídeo aqui, e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. This is what we were fearing might happen during the race, and that means to say that Prost has won the